Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante para as nossas vidas, que é sobre a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Vamos fazer um contraponto com a nossa verdadeira identidade com relação ao complexo de inferioridade e a baixa autoestima, que é algo que a maioria de nós, muitas e muitas vezes, acabamos sofrendo por causa dela. Tá bom? Números capítulo 13, versículo 25. Vamos ler a palavra do Senhor? Assim diz a palavra do nosso Deus. Aqui é quando o povo de Israel está saindo do Egito e em poucos meses chega na terra de Canaã, e então espiões vão até a terra para trazer o relatório de como que é essa terra. Vamos ver esse texto. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Versículo 33. Também ali há gigantes, que são os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Até aqui. Quero que você dê a mão para quem está do seu lado e você vai orar por essa pessoa que está perto de você. Ela vai orar também. Vamos fazer um momento de intercessão uns pelos outros, pedindo que Deus fale. Peça que Deus abençoe a vida do seu irmão, da sua irmã. Abençoe, profetize a bênção sobre a vida do seu irmão. Abra os seus lábios, declare que a palavra do Senhor faça diferença na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Profetize, declare. Glórias ao teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, para declarar que tu és bom, que o Senhor é maravilhoso, que grandes coisas o Senhor tem para realizar no nosso meio. E eu peço, Pai, e pedimos, ó Deus, que a tua palavra faça toda a diferença em nossos corações, que ela possa tocar profundamente em nós. Venha, Pai, nos transbordar dessa sabedoria que excede todo o entendimento, para que nela, Pai, sejamos fortalecidos por Ti, pela Tua presença, santificados e transformados em nome de Jesus. Abra nossos olhos espirituais para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós e tudo aquilo que o Senhor espera que vejamos e que é tão importante para o nosso amadurecimento como filhos teus, como servos do Senhor. Assim oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Amém, irmãos? Quando a gente tem criança em casa, a coisa que a gente mais assiste, sabe o que é? Desenho.
A gente acaba com aquela rotina nossa de assistir jornal e a gente começa a entrar na programação deles, né? Quem tem filho pequeno em casa sabe como é que é. E o Felipe assistiu esses tempos atrás um desenho lá na Netflix do Tarzan. E o Tarzan, daquele desenho, é interessante porque, como os irmãos já conhecem a história, é a história de um menino que foi criado por seus pais em uma ilha e os pais morrem e então aquela criança é criada com os macacos, com os gorilas. E lá naquele filminho conta a história o quê? Que aquela criança cresceu com os macacos, com os gorilas naquela cidade. E aconteceu que chega uma certa idade, aparentemente na sua adolescência, ali pelo que parece no filme, ele tem uma crise de identidade. Porque ele começa a ver que o seu corpo não é igual ao dos seus pais, daqueles gorilas. Ele começa a ver que ele não consegue fazer algumas coisas que os seus pais faziam. E então ele começa a buscar por um sentido, por uma significância para a sua vida. Ele tem os seus amigos, que é um elefante, que é também uma outra gorilinha, e ele começa por uma busca para saber quem ele é. E a grande pergunta dele é: quem eu sou? Então ele começa a ver como que era o estilo de vida das zebras, anda com elas, mas vê que esse não é o estilo dela. Tenta andar com os elefantes, mas vê que esse não é como ele. E ele está buscando entre os outros animais quem ele é, a sua identidade. Porque ele vê que ele não é como os gorilas do qual ele foi criado. Até que chega uma hora que ele descobre lá o local onde ele foi criado. E ele vê na foto homens, né, que eram os seus pais, com uma criancinha de colo. E ele descobre que aquela criancinha era ele quando era pequenininho. E aqueles maiores eram os seus pais que o criaram até ali. Ele então agora começa a entender e as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido para quem ele é. Ele está começando a descobrir um pouco da sua autoimagem, um pouquinho da sua identidade. E ele começa a desenvolver isso. Eu fico vendo, irmãos, que isso daí traz para nós, assim, uma das bases que todos nós temos que passar um dia e refletir. Quem nós somos? Quem é você? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que é o fundamento da nossa vida. Quantos de nós, às vezes, vemos os jovens sofrendo ou sofremos com isso, porque entramos naquela busca por significado para a nossa vida? Quem eu sou? O que Deus quer para a minha vida? O que Deus tem para mim? E vivemos nessa busca. Essa é a busca que vai fazer com que a nossa autoimagem seja construída. Todos nós temos essa autoimagem, que é a forma como nos vemos, que é como você se vê. Por exemplo, se eu peço para você se descrever, quais são as suas características que você se descreveria, que você destacaria em você? Isso que você disser é a sua autoimagem. Essa sua autoimagem, ela pode ser positiva ou negativa, pode ser alta ou pode ser baixa. Muitas vezes vemos pessoas, e muitos de nós, entramos em muitas das nossas crises existenciais. Por quê? Porque a visão que temos de nós mesmos, ela é distorcida. É uma visão que não é equivalente a quem verdadeiramente somos. É uma baixa autoestima. E nós precisamos entender as suas consequências. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem uma baixa autoestima na sua vida, ela pode desenvolver algo, que é o quê? É um complexo de inferioridade. É quando ela olha para a vida, é quando ela olha para as circunstâncias, aonde ela olha para outras pessoas e ela não se sente equivalente. Ela não se sente na mesma altura. Ela se sente abaixo, ela se sente inferior. Ela, nas suas comparações, ela, quando olha para o outro, ela se sente inferior ao outro. Ela se sente inferior à outra. É uma pessoa que sempre é abatida, porque quando vê a família do outro, ela se abate, porque ela olha para dela e fala: puxa, eu nunca vou ter uma família boa como a dele. Puxa, eu nunca vou ter um corpo como o dela.
Puxa, eu nunca vou ser tão rico, nunca vou ser tão bem-sucedido, eu nunca vou progredir como o outro. O outro sim é bom, mas puxa, quem sou eu? A minha vida não tem sentido. Eu não consigo, sabe, ser feliz porque parece que o outro é tão feliz que essa felicidade me abate, me atinge. Então, nas nossas comparações, nos vemos de uma forma distorcida. Muito poucas vezes conseguimos nos ver de uma forma realista, de uma forma madura, de uma forma concreta, real. Por quê? Porque a nossa história acaba às vezes deturpando, distorcendo essa autoimagem. Por exemplo, uma pessoa que às vezes passa por muitas lutas, por muitas dificuldades, por consecutivas frustrações, ela tem a tendência ao quê? De menosprezar a sua capacidade pessoal. Percebe? Uma criança que, por exemplo, sempre cresce ouvindo dos seus pais: você nunca vai ser nada, você não presta para nada, você vai ser um eterno fracassado. Como que vai ser a autoestima de uma criança como essa? Percebe? Distorcida. Por quê? Porque durante o seu desenvolvimento ela foi tão atingida, tão atacada, tão bombardeada, que o seu desenvolvimento foi disfuncional, não foi correto, não foi concreto. Então ela vai sofrer com a sua autoimagem. É a moça que ouviu da mãe: você é uma imprestável, você nunca vai dar em nada, você não serve para nada. Ou até mesmo na juventude, ou na vida adulta, são as consequentes frustrações, decepções ou fracassos consecutivos que às vezes grita, fazendo com que a gente se coloque num lugar abaixo do qual deveríamos estar. Todas as lutas, toda a nossa história constrói a imagem que temos de nós mesmos, percebem? Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, porque se hoje temos os nossos conflitos pessoais, esses conflitos muitas vezes estão relacionados àquilo que eu vivi, àquilo que eu tenho passado, àquilo que eu tenho sofrido ao longo da minha vida. Então eu preciso parar e descobrir qual é a minha verdadeira identidade. A minha verdadeira identidade. Mas para a gente chegar nessa verdadeira identidade nossa, a gente tem que passar por alguns níveis que vão se aprofundando consecutivamente, até a gente chegar no núcleo de quem verdadeiramente somos. Por exemplo, existe uma importante diferença entre quem as pessoas esperam que você seja, ou quem as pessoas acham que você é, percebe? Que é o olhar externo. Existe quem eu acho que eu sou, e existe a minha verdadeira identidade. É como uma casca de cebola, percebe? Primeiro, é como as pessoas nos veem. Depois é como eu me vejo. E depois é quem eu sou verdadeiramente. Vamos por parte. Quem eu demonstro, ou quem as pessoas me veem, como que os outros me veem. Aqui muitas vezes a gente cai num erro muito grave, que é muitas vezes achar que somos quem o outro fala que eu sou. Percebem? Tem muitas pessoas que querem definir a sua identidade sobre aquilo que as pessoas dizem de mim, sobre aquilo que falam ao meu respeito. Está correto isso? Isso é um perigo muito grande que a maioria de nós caímos. Como diz aquele ditado: quem vê cara, não vê coração. E como hoje, na nossa sociedade, como seres sociáveis, a gente está muito em relacionamentos, o que acontece? As pessoas acham que somos aquilo que eu demonstro, ou somos aquilo que elas veem, mas elas não conseguem perceber que nós somos muito mais do que aquilo que os olhos veem. Cuidado com isso, cuidado, você não pode determinar quem você é por aquilo que falam a seu respeito. Você nunca pode achar que você é aquilo que as pessoas dizem sobre você. Eu fico vendo que como nós caímos nessa cilada. Vou contar uma historinha para vocês que até parece cômica, mas é verdadeira. Você pode até pegar no seu Google, você vai encontrar a história de um homem que se autodenominava
Norton I. Esse camarada lá nos Estados Unidos, ele viveu em São Francisco entre 1819 e 1880. E esse camarada, ele se autodenominava o primeiro imperador dos Estados Unidos. Olha só que camarada maluco. Ele, o Norton I, ele autoproclamou-se primeiro imperador dos Estados Unidos. E ele vivia lá em São Francisco, com os seus trajes de décadas anteriores, fantasiado, vivendo de máscaras, vivendo uma ilusão, dizendo-se que ele era um imperador, sendo que ele não era nada. E as pessoas chamavam eles para as festas. As pessoas queriam tirar foto com ele. As pessoas pagavam para ele ir nas recepções, só para dizer, ó, o Norton I está lá na minha festa. E esse camarada, ele foi um ícone, ele até imprimiu dinheiro dele mesmo, ó, com a foto dele lá do Norton I. E ele fez uma repercussão tão grande nos Estados Unidos, nessa época, no funeral dele, quando ele morreu, aconteceu que mais de 10 mil pessoas foram no seu funeral. Dá para imaginar isso? O camarada, ele era apenas como é que chama? É um cosplay. É um camarada que vivia apenas de aparência. Vivia uma réplica de uma fantasia. Era um camarada que vivia uma ilusão. Mas o que acontecia? As pessoas alimentaram tanto essa ilusão na vida dele, que ele acabou acreditando que ele realmente era. E por acreditar que ele realmente era, as pessoas acabaram dando todo o crédito para ele. Percebem? Aos olhos dos outros, as pessoas alimentavam essa fantasia que ele era Norton I, o primeiro imperador dos Estados Unidos. Qual é a imagem que as pessoas veem de nós? Por exemplo, porque nós temos as nossas personalidades, as nossas máscaras sociais. Isso é correto, todos nós temos. Por exemplo, uma pessoa, um motorista de ônibus, ele está ali exercendo o seu papel de motorista de ônibus, correto? Mas ele é muito mais do que um motorista de ônibus. O nome dele é José, que mora lá na casa tal, casado com a Maria, que tem um filho, que tem uma história, que tem uma família. Mas a maioria das vezes ele é só conhecido como motorista. Eu estou aqui, Edivaldo. Muitos poucos às vezes sabem o meu nome, sabem que sou pastor. Percebem? Exerço o quê? Uma personalidade pública de pastor, que muitas vezes tem como papel o quê? A pregação aos domingos, atendimento, aconselhamento, visitação. Então tem o quê? A minha personalidade social. Pegamos a doutora Patrícia, no posto ela é a doutora. Percebem? A Esther é enfermeira. Nós vemos a professora, vemos as pessoas que são a dona de casa. Nós somos as pessoas que vêm e tem cada um o seu papel. Mas quem somos? Quem somos, percebem? É muito mais ou bem diferente do papel social que exercemos. Percebem onde eu estou querendo chegar, irmãos? Nós estamos falando sobre chegarmos ao núcleo da nossa verdadeira identidade, que é uma crise que a maioria de nós temos. Como que eu posso chegar a isso? Olha só, vamos em frente. Às vezes, a imagem que nós temos de nós mesmos é diferente daquelas que as pessoas projetam em nós. Às vezes, os filhos projetam nos pais uma imagem idealizada, não é? Às vezes eu pego aquela bicicletinha lá, aquele triciclo do Felipe lá, você pega com uma mão, levanta assim, ele fala, uau, né? Meu pai é um super-homem. Até que ele chega na adolescência, ele começa a entender e fala assim, que super-homem, que nada, ele é cheio de falha esse camarada aí. Ele criou uma imagem externa, de uma figura que eu represento. Até que daqui a pouco ele começa a me conhecer mais, começa a conhecer as minhas falhas. Por exemplo, a Esther conhece de mim muito mais do que vocês conhecem. Por quê? Pela convivência, pela abertura do coração, pelas crises que compartilhamos, pela vida que nós temos. Mas o quê? Nós temos a imagem que as pessoas de fora veem de nós. Vocês falam, que nada, o pastor passa por problema? Que nada, passa nada.
Vocês não sabem. Mas eu não posso me iludir com essa ideia do quê? De querer ser aquilo que as pessoas acham que eu sou. Aí eu estou lascado. Porque daí eu assumo a minha fantasia de Norton primeiro. Porque aí eu vou aceitar a minha máscara de uma personalidade que verdadeiramente eu não sou. Cuidado, cuidado. Tem muitas pessoas que eu vejo que são apenas o quê? Uma representação de um papel. São atores. Mas atores que às vezes se confundem até mesmo com o personagem. Tem até uma história que diz que tem um palhaço que ele ficou durante tanto tempo usando a máscara de palhaço que ele se esqueceu da sua verdadeira face. Tem tanta gente que às vezes só vive para agradar os outros, que às vezes se esquece de quem verdadeiramente é. Então, primeira palavra que eu quero deixar para você: cuidado com o julgamento das pessoas. Cuidado com aquilo que falam ao seu respeito. Não dependa do que falem de você. Na sua vida você vai ter aplausos e vaias, sucessos e fracassos. Mas quem você é não é determinado por aquilo que falam ao seu respeito. Quem você é determinado pelo que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. Isso que eu tenho que entender. Porque às vezes teremos os momentos bons da nossa vida, aonde seremos elogiados, aplaudidos, reconhecidos, mas vai ter muitos momentos da nossa vida que viveremos períodos de solidão, períodos realmente de reclamação, de crise, de solidão, de anonimato. E quando isso acontecer, eu não posso me abalar, eu não posso me deixar perder tudo o que eu sou. Se eu sou uma pessoa dependente do outro para me afirmar, eu estou perdido. Você não pode determinar a sua vida, depender do outro para ser feliz, para ter uma vida alegre, para ter uma vida realizada. Você tem que se realizar em quem você é, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é fundamental. Não dependa dos outros. Não dependa, entenda o que eu estou querendo dizer. Não é que não estou nem aí para o outro, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu fico vendo nessa busca nossa por aceitação, nessa nossa busca por reconhecimento, às vezes nós caímos numa cilada muito perigosa. E entramos nessa distorção da nossa autoimagem. Puxa vida, postei uma foto no Facebook. Deu 3 curtidas. Ai, minha vida não presta. Percebe? Agora eu postei outra foto legal. Peguei aquela foto maneira, coloquei 380 curtidas. Nossa, né? Uau! Percebem como nós podemos nos abalar com tudo isso? Isso nós vemos os jovens, os adultos, vivemos nessa busca por reconhecimento, por aceitação, aonde estamos nessa busca. E temos que tomar todo cuidado, porque eu não posso me deixar levar simplesmente por aquilo que falam ao meu respeito. Às vezes as pessoas vão chegar para nós e vão falar assim: puxa, você é lindo, eu apontei para você, mas desculpa, Eduardo. Você é legal, sabe? Você é uma pessoa bacana, você é joia. Mas, às vezes eu posso ficar todo inflado, mas às vezes pode também a minha voz interior falar: não, eu não sirvo para nada, eu não sou de nada, eu não nasci para isso. Percebem? Tem momentos na nossa vida também que onde aquilo que falam ao nosso respeito não condiz com quem realmente somos. Aí é um problema. Por quê? Uma pessoa vem e te elogia com um elogio sincero, esse elogio nunca cai legal no teu coração. Por quê? Porque você não se vê bem. Porque você não consegue se reconhecer como alguém de valor. E por outro lado, eu também preciso me fortalecer quando me criticarem, eu saber do meu valor. Então, cuidado com a repercussão da sua imagem, de quem você é aos olhos dos outros. Isso é perigosíssimo. Temos que ir mais a fundo. E o próximo passo, ou o próximo nível, o próximo degrau, é como eu me vejo. O primeiro que nós falamos é como nos veem. Ok? É como as pessoas nos enxergam e a influência que os outros têm sobre mim. Mas eu preciso ir um pouco mais a fundo.
como que eu me vejo? Como que eu me enxergo? Se for para me descrever, o que eu diria? Se for para me colocar diante do espelho e falar, fala sobre esse camarada, fala sobre essa mulher, o que você diria? Percebem a tua autoimagem? Como que você percebe ela? Tem dia que... E nós somos muito vulneráveis assim, né? Porque tem hora que você olha no espelho e você fala, nossa, hoje acordei legal, tô bonito, né? Daqui a pouco, no outro dia você acorda e fala, meu Deus, o que aconteceu com você durante a noite? Para estar desse jeito. E os sentimentos nossos são abalados. Por quê? Porque às vezes eu me sinto bem e às vezes eu me sinto mal. Não é assim ou é só comigo isso, gente? Às vezes achamos que somos capazes, mas daqui a pouco bate um desânimo, que até para sair da cama é doído. Às vezes você dá aquela vontade, agora eu vou fazer mais aquela faculdade, agora eu vou estudar, agora eu vou... E daqui a pouco você fala, nossa, eu quero é ficar quieto, não quero fazer mais nada, né? Eu só quero ver quando que eu vou me aposentar. E isso o camarada tem 30 anos, né? Já quero ir lá consultar lá no INSS para ver quanto tempo falta para mim me aposentar. Temos esses sentimentos, às vezes de vontade de partir para cima e às vezes de ficarmos recuados e não querer nada. Qual é a imagem que temos de nós? Como que nós nos enxergamos? Como que nós nos vemos? E aqui que entra uma questão bem delicada para nós. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 23. Provérbios 23. Provérbios 23, versículo 7. Olha que texto interessante. Fala assim: porque como imagina em sua alma, assim ele... Olha que texto sério. Assim como você se imagina na sua alma, assim você é. Interessante. Esse texto fala para nós que somos fortemente moldados pela forma com que nos vemos. Esse texto fala para nós que a minha autoimagem tem a capacidade de moldar a minha vida. Esse texto fala para nós que como eu me enxergo determinará a minha vitória e a minha derrota, determinará o meu estilo de vida, determinará os meus atos, as minhas atitudes. Percebem como isso é forte e sério para a nossa vida? Tome cuidado pela forma com que você se vê. Tome cuidado com os pensamentos que você tem ao seu respeito. Não alimente esses complexos. Eu não sirvo mesmo para nada. Bem que minha mãe falou que eu não ia servir para nada. Bem que aquele namorado falou realmente que a minha sina seria viver sozinho pro resto da vida. Bem que me falaram que eu seria um lascado na vida, que eu nunca ia ter nada de bens. Cuidado com o que você guarda no seu coração e na sua mente. Isso pode determinar o teu futuro. Isso pode determinar quem você é. Percebem como isso é sério? E isso pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Por exemplo, você já ouviu falar, tantos boas como ruins. Vou falar de um caso bom e um caso ruim. Vocês já ouviram falar sobre o discípulo amado do Senhor Jesus? Quem é o discípulo amado de Jesus? Não, de acordo com a Bíblia. João. Vocês já ouviram isso já? Que João é o discípulo amado? Mas quem disse que João era o discípulo amado? Não. Quem que disse que João era o discípulo amado? O próprio João. O próprio João, ele diz para nós, lá em João capítulo 19, versículo 26, no capítulo 20 também, ele se autodenominava o discípulo amado. Percebem? E ele foi conhecido como esse discípulo amado. Percebe? Jesus nunca falou, você é o meu discípulo amado. É claro que é uma verdade. Mas Jesus nunca chegou para ele e falou assim, você é o meu amado. Nunca falou isso para ele. Mas ele se via dessa forma.
E a forma como ele se via fez com que ele viesse a ser conhecido ao longo da história. Percebem? Ele se colocou numa posição de queridíssimo do Senhor Jesus. E assim foi. Ele se via dessa forma, ele se sentia dessa forma, e dessa forma ele foi conhecido ao longo de toda a história cristã como o discípulo amado do Senhor Jesus. É isso que nós lemos aqui. Como você se vê determina a tua vida, determina a sua forma de se relacionar, de se ver, os seus hábitos. Nós precisamos tomar todo cuidado. Essa é a forma boa. Agora eu vou falar de outro exemplo ruim. Pedro. Depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, como que foi a imagem que Pedro teve de si mesmo? Derrotado, um traidor, uma pessoa fracassada. Tanto é que ele chora, resolve desistir da vida. Mas essa imagem que ele tinha de derrotado, de fracassado, de traidor, era realmente o ponto final da história dele? Não. Jesus vai atrás dele e fala: não é isso o ponto final. Talvez essa seja a visão que você tem de você, mas eu tenho para você perdão e reconciliação. Você pode estar achando que para você não tem mais jeito, que para você acabou, que por você ter me traído, que por você ter me negado, a tua história acabou. Mas eu quero dizer que não acabou. Você ainda apacentará as minhas ovelhas. Você ainda tem grandes coisas, você será o líder da igreja, você ainda vai ser aquele que vai fazer com que grandes coisas aconteçam. Numa pregação 3.000 se converte, em outra pregação 5.000 se convertem. O apóstolo Pedro foi quem foi. Por quê? Porque ele conseguiu, com a graça do Senhor, se ver não apenas com os seus olhos, mas com os olhos do Senhor. Com os olhos de reconciliação, de restauração do Senhor. Tome cuidado. Talvez você chegou aqui hoje se vendo como um perdedor, se vendo como uma pessoa que está desamparada, abandonado, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Essa é a tua imagem. Mas agora eu preciso ir para um nível ainda mais profundo, que é quem eu verdadeiramente sou. Que é a minha identidade. A minha identidade aos olhos de Deus. A minha identidade aos olhos do Senhor. É aí que eu preciso me reconhecer. Se eu não fizer isso diante de Deus, Deus, me fala quem eu sou, Pai. Todos nós temos que chegar uma hora na nossa vida e falar: Deus, me fala quem eu sou, porque senão eu não vou aguentar, porque as pessoas, as circunstâncias, a vida está gritando comigo dizendo que eu não sou nada. É isso mesmo, Senhor? Eu não sou nada? Eu sou um fracassado, sou um derrotado, sou uma pessoa que não sirvo para nada? Nessa hora eu tenho que chegar para Deus e falar: Deus, quem eu sou? Me fala, Deus, quem eu sou. Porque o diabo, ele quer mexer na nossa identidade. Ele não quer que a gente conheça quem somos. Talvez as pessoas estão dizendo isso a seu respeito, dizendo que você nunca vai dar em nada. Talvez até você mesmo, no nível mais profundo, está acreditando nisso. Realmente, os outros estão certos, eu nunca serei nada. Mas aí que eu tenho que descer ainda mais na palavra de Deus e ver quem eu sou. É o Senhor quem vai colocar paz na minha crise de identidade. É o Senhor quem vai apaziguar meu coração para dizer quem sou. É o Senhor que vai colocar a minha vida na presença dEle para me restaurar e me mostrar quem eu sou verdadeiramente. É só Ele que pode fazer isso. E eu preciso reconhecer quem eu sou. É como a história de um alpinista que uma vez nas suas escaladas encontrou um ovo, lá num penhasco muito alto, um ovo solitário, que lá estava. Ele pega aquele ovo, leva para sua casa, lá na fazenda que ele morava, pega aquele ovo e coloca para chocar junto com as galinhas, e daqui a pouco, surge lá, naquela ninhada, o quê? Um monte de pintinho, mas um pintinho que não era tão pintinho assim. Ele era maior. Ele tinha uma estrutura diferenciada. E daqui a pouco eles começaram a crescer juntos.
tanto os pintinhos, quanto aquela ave que na verdade não se sabia certo o que era. Daqui a pouco, de cabeça baixa, ciscando, atrás de minhoca, atrás de como é que chama a ração de galinha? De milho, né? De quirera, estava lá, comendo de cabecinha baixa. Aquela ave começa a crescer. E começa a crescer de uma forma tão grande que destoou daquele monte de galinha. O que era aquela ave? Era uma águia. Mas aquela águia não sabia que era uma águia. Na cabeça dela, e de acordo com o que ela sempre aprendeu, ela deveria o quê? Fazer tudo que uma galinha fazia. Era ficar de cabeça baixa, atrás de minhoca, comendo alpiche, comendo milho, e nada mais do que isso. Naquele cercadinho todo, aonde nem tinha nada que impedia ela de voar. E lá estavam as galinhas, e daqui a pouco uma galinha desse tamanho, com uma envergadura de asa de quase 3 metros, de cabeça baixa o dia inteiro, não sabendo quem ela era de verdade. E agora? O que faz com essa águia? Será que daria para ensiná-la a ser águia? Será que daria para ensinar ela a voar acima das nuvens? Será que agora ainda daria para mostrar para ela que o lugar dela era acima das tempestades? Será que ainda daria tempo para ensinar para ela que o lugar dela não é ficar num terreiro, mas é ficar nos altos céus? Isso é um tipo de coisa, irmãos, que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Porque as lutas, as crises, as dificuldades fazem que nós, como essa águia, venhamos a sofrer e não viver tudo que Deus tem para nós. Deus te chamou para que você voe alto como as águias. Deus te chamou para que você seja mais do que vencedor. Deus nos chamou para novas alturas. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é verdade bíblica. Aonde nós somos chamados para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas isso é um processo doloroso que só o Espírito Santo de Deus pode mexer nas nossas crises de identidade, pode mexer no nosso interior e falar: você não é uma galinha, você não é um galo, você não nasceu para ficar aí ciscando, mendigando, sofrendo, achando que você não serve para nada, que você não vai dar em nada. Só o Espírito Santo dizer para nós e aceitarmos essa verdade, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Creiamos, aceitemos essa identidade que vem da parte do próprio Deus. Vivemos em um tempo de crise de identidade, porque somos bombardeados por uma mídia que está moldando o corpo ideal, vivemos assolados aí em busca de aceitação, onde a sociedade está dizendo que para ser bem-sucedido você tem que ter muito dinheiro, para você ter sentido na sua vida, você tem que ter uma família perfeita, você só vai ser uma pessoa aceita se tiver um casamento perfeito. Isso daí, queridos, a gente sabe que a vida, ela não é isso. A gente sabe que a vida é essa imperfeição toda, é cheia de frustrações e decepções. Vivemos uma crise de identidade. Sem contar o que nós estamos vendo na política aí, que tem tentado gerar mais crise. Crise na identidade de uma pessoa, que é a ideologia de gênero. Agora uma criança com 5 anos, ela já pode aí determinar o que ela vai ser, o que ela quer ser da sua vida. Se é menino, pode ser menina. Se é menina, pode ser menino. É ela que vai escolher o que ela vai querer ser na sua vida. Olha que crise. A crise dos transgêneros, aonde estão dizendo que tem uma mulher presa no corpo de um homem preso no corpo de uma mulher, e daqui a pouco tudo isso tem gerado crises, tem gerado confusão da identidade. Percebem? Vivemos num momento de conflito social, conflito econômico, conflito da identidade do ser humano, e precisamos tomar todo o cuidado, e isso somente olhando para o nosso Deus, porque só Ele pode nos mostrar quem verdadeiramente somos. E aí eu pergunto, quem é você? Diante disso,
um nível mais profundo do que o público, um nível mais profundo do que a tua autoimagem, a tua identidade. Quem é você? Se você fosse responder, quem é você? Me descreva você então diante dessa identidade. Primeiro, eu preciso buscar a fonte certa, o local certo. Eu preciso ir aonde pode me dar respostas corretas. Eu não posso ir no que diz o populacho. Eu não posso sondar meu coração, o que eu sinto, para dizer quem sou. Porque às vezes eu me vejo bem, às vezes eu me vejo mal. Então eu não posso me estribar em quem eu me acho, no que eu sinto. Eu preciso olhar no local certo. Esse é o primeiro passo para o reconhecimento da nossa verdadeira identidade. Você saber quem você é, olhando no lugar certo. Eu acredito que a maioria de nós já vimos pela televisão aquele culto da Lagoinha do pastor Márcio Valadão, né? Vocês já viram sempre quando ele começa a pregar o que ele costuma falar? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu acho lindo isso. Por quê? Porque a nossa fonte de identidade, a fonte do meu poder, a fonte da minha conquista não é o pensamento positivo, não é o que os outros dizem, mas é o poder da palavra de Deus na minha vida. A palavra de Deus é a fonte para que eu entenda, descubra quem eu sou. É em Jesus que eu vou saber quem eu sou. E a palavra do Senhor diz que eu sou, que nós como igreja somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Percebe? Povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos pelo Senhor. Ah, queridos, descubra quem você é, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus e sabendo tudo que você pode ser na presença dEle. Nós precisamos disso. Então, primeiro, olhe para o lugar certo. Segundo, proteja e renove a sua mente. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha para o inimigo tentar distorcer a nossa identidade. É na nossa mente que o diabo vai tentar o quê? Lançar as suas ideias para destruir quem eu sou de verdade, a minha visão de mim mesmo, de acordo com a Bíblia. Por isso que eu preciso do capacete da salvação. Proteja a sua mente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Leve cativo para Deus todo o seu pensamento. Não aceite tudo isso que passa na sua mente como uma verdade. Não aceite como verdade absoluta tudo aquilo que você pensar ao seu respeito. Amém? A nossa mente não para, nem quando a gente dorme. E às vezes a nossa mente fica pensando e maquinando um monte de coisa, não é assim? Não aceite tudo como verdade absoluta. Leve esse pensamento cativo. O que é levar cativo? Está preso. Esse pensamento, não sou nada. Esse pensamento que eu não sou nada, é isso. Deus, eu não sou nada. Estou levando cativo. É pedir para Deus peneirar os meus pensamentos. O que não for, joga fora, queima no fogo. Mas o que for verdadeiro, isso retém e guarda. Leve todo o teu pensamento cativo. Proteja a sua mente. Não deixe com que os seus pensamentos vaguem, sabe? Uma vez eu vi uma expressão que temos que tomar todo cuidado. Uma jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu gosto de curtir a fossa. Já viram essa expressão? Curtir a fossa? É a pessoa que está mal, está down, está depressiva, está se corroendo naquele complexo de inferioridade. Curtir a fossa é você ficar realmente, sabe, curtindo essa tristeza. É você colocar aquela música de sofrência ainda lá no fundo, né? Porque homem não chora, mais ou menos assim. E aí você começa a alimentar aquela tristeza, aquela angústia. Realmente, não sirvo para nada, entendeu? Não alimente, não dê corda para esse monstro que está sendo criado dentro de você.
Não alimente esses pensamentos destruidores da tua vida. Cuidado com eles. E também, renove a sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, renove a sua mente sempre. Como que eu vou renovar? Vou renovar todo dia minha mente, lendo a palavra do Senhor. Vou renovar minha mente, todo culto vindo para a igreja. Vou renovar a minha mente ouvindo coisas boas, mensagens boas, livros bons. Renove a sua mente através de coisas boas. Cuidado com o que você está ingerindo. Mas renove através da água limpa da palavra de Deus. Proteja e renove a sua mente. E último, cuide dos seus sentimentos. Olhe para o lugar certo. Renove e proteja a sua mente e cuide dos seus sentimentos. Couraça da justiça. Sabe a couraça? É uma proteção de um soldado que protege toda a região torácica. A couraça é através não de uma justiça própria, é através do que Jesus fez. Ele é a nossa justiça. Então eu preciso, diante dos meus sentimentos, olhar para o que Cristo fez por mim e não deixar isso penetrar no meu coração, abalar os meus sentimentos, abalar as minhas emoções. Se vem aquele sentimento me bombardeando com tristeza, com raiva, com mágoa, com amargura, com lembranças penosas, a couraça da justiça me mostra que Cristo pagou todo o preço na cruz. A couraça da justiça de Cristo me mostra que Ele perdoou todos os meus pecados. A justiça de Cristo mostra que Ele pagou tudo na cruz do Calvário. A justiça de Cristo mostra que um sangue inocente veio para morrer no meu lugar. Proteja suas emoções. As nossas emoções, eu vejo que depois da nossa mente, é a nossa área mais afligida pelo inimigo, para tentar roubar essa nossa alegria da vida. Cuidado com o teu sentimento. As lembranças pesarosas, o saudosismo nocivo, a ansiedade do que nem chegou ainda. Cuidado com as suas emoções, proteja elas em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar todo cuidado. Quando eu, a cada dia me levanto, eu preciso decidir, me lembrar quem eu sou. Somente quando eu entendo a minha verdadeira identidade, e eu não falo isso como quem alcançou, irmãos. Eu falo como alguém que luta com isso. A cada dia precisamos nos levantar e nos lembrar quem somos. A minha identidade. Eu não posso me levantar a cada dia e primeiramente ver o que estão falando ao meu respeito. Eu não posso a cada dia me levantar e ver o que está passando no meu coração. Eu preciso a cada dia me ajoelhar e falar para Deus: Deus, por favor, me lembre quem eu sou. Me lembre quem eu sou diante dos seus olhos. É de joelhos clamarmos para que Deus nunca nos deixe esquecer como somos amados, preciosos, aceitos, mesmo quando rejeitados, vencedores, mesmo quando derrotados nessa vida. Precisamos nos lembrar quem somos aos olhos de Deus. E isso é através da palavra do Senhor. Que Deus nos conceda essa graça de nos livrarmos de todo complexo, de todo tipo de sentimento de inferioridade, reconhecendo a nossa verdadeira identidade, que é a nossa identidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele nos fortaleça para que vivamos uma vida fortalecida na presença dEle, para que o seu santo nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos ficar de pé, vamos nos colocar em pé.